Olá, boa noite. Boa noite, Viviane, minha xará. Boa noite, Eliane. Boa noite, Adélia, Eliana, Andréia. Boa noite, boa noite. Aí, que bom. Estamos aí chegando para mais uma live da semana, né? Aí, Anjinho chegando também, que bom. Sejam bem-vindos. Vamos começando, né? Vamos começando o nosso tema. A gente tá aí, né? Encerramos o nosso a nossa parte do nosso e-book, inclusive, deixa eu dar essa notícia, né? Que o e-book já está atualizado, pessoal. Então já temos atualização lá disponível no nosso e-book com todas as últimas os últimos lançamentos que nós tivemos aí, né, na do Terra Brasil. Então, ei, Ana chegando, oi, Sandra, bem-vindos, Priscila, que bom. Oi, oi. Aí, Regina Helena, vamos chegando, gente. E aí a gente realmente agora está voltando, né, para os nossos temas da semana. E aí eu escolhi realmente começar do zero, já que nós ficamos algumas semanas aí fazendo sobre os lançamentos, né? Então tivemos bastante estudo de óleos essenciais específicos, né? A gente se aprofundou bastante aí nessa parte, mas agora eu acho importante, como a gente está retornando para o tema, eu achei interessante porque é uma questão que muita gente às vezes comenta, né? Nesse mundo maravilhoso aí dos óleos essenciais, como começar do zero. Então a ideia, oi, Dilmeia, que bom, boa noite. Gente, então assim, é uma questão que realmente acontece bastante. Às vezes a pessoa sente que é muita informação. E quando percebe que é muita informação, acaba se perdendo um pouco, né? Só a quantidade de lives que a gente faz, né? A quantidade de informações e toda semana a gente tem um tema diferente, um assunto diferente. Então, às vezes, você tem aquela sensação que, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Porque são tantas possibilidades, são tantas questões que a gente pode utilizar aí os óleos essenciais de tantas formas diferentes e pode dar uma sensação meio de incapacidade, né? Eu não vou dar conta, eu acho que eu não sei, eu não consigo, é muita coisa, é muita informação. Então, para realmente não ter essa sensação, é que eu resolvi fazer essa live para começar do zero. Que o que você precisa realmente compreender para começar a praticar o uso dos óleos essenciais. Não é preciso, não é necessário você entender tudo primeiro, não é necessário você fazer aí altos treinamentos, gastar muito tempo com informação, com conteúdo, para depois você começar a praticar. Senão você realmente não vai ter o que a gente mais quer, que é a sua própria experiência, a sua própria prática. Então a ideia realmente é ir lá e fazer todo esse tempo. Oi, Ananda. A gratidão por sua disposição a nos ensinar tudo de novo. É praticamente tudo de novo, né? A ideia é essa. Oi, Sheila, que bom, vai chegando, Michele, oi, oi. A ideia realmente é essa, gente, porque assim, tanto essa live é para quem realmente está começando agora, ou seja, não tem noção nenhuma de óleo essencial. Ai, meu Deus, o que é óleo essencial e de que forma que eu uso, para que ele serve, o que eu preciso entender para começar então a inserir esses óleos na minha vida. Eu vejo tanta gente falando, eu assisto tantas coisas, né? Tem tantos comentários, tem tanta coisa na internet falando sobre óleos essenciais. Cada vez tem mais ferramentas, cada vez tem mais conteúdo aí e a gente fica meio perdido, né? Então, como que eu faço para começar? Então, a ideia dessa live é justamente essa, a gente ter esse movimento para compreender do zero mesmo. Ah, eu não sei nada de óleo essencial, o que eu preciso saber? E também para aqueles veteranos, né, que já estão aí, como a Ananda falou, já há mais tempo, mas tem aquela sensação que precisa meio que aprender tudo de novo, porque as informações vão chegando, você vai se aprofundando, cada vez vai estudando mais e cada vez é mais conteúdo e às vezes pode gerar uma certa confusão, como eu disse, e a gente desorientar um pouquinho nesse sentido, né? Então, com esse objetivo de você não ficar
Aí a Regina Helena falando, tô meio perdida, porque entrou agora, então perfeito, Regina, fica aí porque essa live é para você. A ideia é justamente essa, quando você tem o primeiro contato, né, você pode ter essa sensação de que é informação demais. E a minha ideia aqui hoje é simplificar, é que você entenda o básico, o que, que você realmente precisa saber para começar a usar os olhos e daí em diante é a sua prática, é a sua experiência. E é claro que conhecimento nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço. Então, você sempre vai ter a oportunidade aí de ter novos conhecimentos, de se aprofundar, de realmente assim ter essa oportunidade de perceber, porque realmente, gente, são muitas facilidades, são muitas opções, né? São muitas possibilidades de uso. Então, com essa ideia de possibilidade de usar aí, um monte de gente falando, a Eliane falando também que é para ela também, né? É isso aí. Então, gente, a ideia realmente é essa. Eu espero que hoje eu consiga pelo menos dar esse norte e que essa live fique aí registrada para que vocês saibam, olha, quando eu me sentir perdida, eu assisto essa live de novo, o que eu preciso saber. E fora isso, é aprofundar depois, tá? Então, vamos lá. Nessa ideia, inclusive, podem colocar perguntas, tá? Durante o que eu for falando aqui, o que eu tiver falando com vocês, podem colocar pergunta que eu vou respondendo também as dificuldades maiores nos quesitos que eu vou falar. Então, a gente vai dar um norte aí nesse sentido, tá? Enfim, vamos entender então que você está começando do zero, né? Então, eu já entendi que tem uma substância aí chamada óleos essenciais, né? E o que que eu preciso saber, qual é o meu primeiro movimento, o que que eu tenho realmente que dominar para começar a colocar e inserir esses óleos essenciais na minha vida. Então, se você entende inicialmente apenas a substância, o que é um óleo essencial, você entende que é uma substância 100% natural. Aqui nós estamos falando de óleos 100% puros, né? Nós falamos dos óleos essenciais mais puros do mundo, que são do terra mesmo, não tem como, isso está fora de discussão, né? Então a gente entende isso, que nós temos aí uma substância extremamente pura, retirada 100% da natureza, sem nenhuma adulteração, sem nenhum contaminante químico sintético. Então a gente tem aí um produto que é retirado da planta, que quem conhece um pouquinho dos benefícios das plantas, quem entende um pouquinho da fitoterapia, dos chás, há quanto tempo, né, há quantos milênios aí se usa também o poder das ervas. Então, quando você entende que as plantas têm esses benefícios, têm princípios ativos que vão contribuir para a sua saúde, e você entende que o óleo essencial é a alma da planta, ou seja, ele traz em si todo o DNA da planta, tudo que a planta pode trazer de benefícios físicos, né, aromáticos, terapêuticos, todos esses benefícios que a planta pode trazer para você estão inseridos ali no óleo essencial. Então, se você entendeu isso, que é uma substância 100% pura, ou seja, você tem ali uma possibilidade de agregar saúde para a sua vida, de agregar qualidade de vida para você, para a sua família, através de substâncias naturais, fazendo então aí uma opção muito melhor do que se contaminar com outras substâncias que são nocivas à saúde, que trazem uma série de efeitos colaterais, e você pode optar por usar os óleos essenciais. Então esse já é o primeiro passo, né? Então você já compreendeu que você tem em mãos aí um tesouro, em gotas, realmente em gotas, esse tesouro que você vai utilizar para várias funções aí na sua vida. Porém, é extremamente importante que você compreenda que o óleo essencial não é medicamento e ele não deve ser utilizado como se ele fosse apenas ali com função de substituição, por exemplo, de algum medicamento alopático, enfim. Isso é limitar o ilimitado, eu sempre digo isso. O óleo essencial, ele é muito mais abrangente do que isso. Então, é claro que a gente vai ter excelentes e maravilhosos benefícios terapêuticos com os óleos essenciais, a gente vai ter funções extremamente importantes que vão trazer benefício físico aí para uma série de questões e que vão nos ajudar imensamente com relação a isso, mas a função deles vai muito além. Então, os óleos essenciais, você precisa entender que eles têm uma ação em você, né, no seu organismo, tanto na sua parte física, mas também vão ter um alcance na sua parte mental,
vão ter uma ação muito interessante, muito forte, muito intensa na sua parte emocional e também vão atuar na sua parte energética, vibracional. Então, os óleos essenciais abrangem uma gama muito grande de ação, eles são muito completos. Então, apenas com o uso dos óleos essenciais, a gente consegue atuar em todos esses níveis, independente da forma como você utilize, que você opte por utilizar, ele vai ter uma resposta em todos esses níveis. Então, esse é um outro ponto que você precisa compreender. E como a gente tem essa visão de que você não utilize óleo essencial como se fosse medicamento, nós não vamos procurar usar óleos essenciais apenas quando a gente tem algum desafio de saúde, quando a gente está preocupado porque apareceu alguma questão ali que eu preciso realmente resolver. Não, o nosso objetivo é praticar o uso dos óleos essenciais. O que é isso? É realmente você inserir no seu cotidiano, você trabalhar além de uma questão só de socorro, né? Você também tem uma ação de cultura de prevenção, de cuidado com a saúde. Aliás, é muito mais, ao invés de você preocupar em se livrar de alguma doença, algum desafio, muito mais você cuidar da sua saúde, é potencializar a sua saúde, é trazer a qualidade de vida que você precisa e trazer apoio e suporte para todos os seus sistemas. Então, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, todos os sistemas do seu organismo vão ser beneficiados pelos óleos essenciais. E a gente não precisa esperar ter alguma coisa para usar o óleo essencial. Pelo contrário, o ideal é que a gente realmente insira esses óleos essenciais de uma forma consciente, equilibrada, claro, da forma correta no nosso dia a dia, mas a gente pratique, a gente consiga colocar isso na nossa prática, no nosso cotidiano, e ao fazer esse uso no nosso dia a dia, de diversas formas que eu vou falar um pouco aqui, você tem então todos os benefícios que a gente busca dos óleos essenciais. Então você vai começar a observar que a qualidade da sua saúde melhora, a sua resistência, o seu ânimo, a sua energia, o seu humor, né, a sua parte vibratória, tudo isso vai modificando para melhor. E isso vai acontecendo não é com o uso aqui e outro ali, é com o uso prático no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você vai inserir como um hábito. Então, na verdade, o que a gente prega no uso dos óleos essenciais é um novo estilo de vida. É um estilo de vida com mais saúde, com mais qualidade. Então, a gente busca realmente inserir como um bom hábito. E hábito é igual a escovar dente. Quando você aprende e pega o hábito, todos os dias, automaticamente, você vai lá, vai escovar os seus dentes, você vai tomar o seu banho, né? Você vai fazer o seu almoço, você vai comer. Então, a partir do momento que você já criou o seu hábito, isso deixa de ser uma preocupação. Você vai começar a fazer isso de forma natural e espontânea. No início, como qualquer coisa na vida que a gente está começando a aprender, se torna um desafio. Então, se você vai aprender qualquer atividade nova, vou dar um exemplo aqui, se você vai aprender a andar de bicicleta, né, e nunca andou de bicicleta na sua vida, você vai ficar ali com foco, com atenção inicialmente em entender como que sobe na bicicleta, como mantém seu equilíbrio, como que você vai pedalar, né? Então, inicialmente você tem ali aquela atenção e aquele foco em aprender o básico para andar de bicicleta. A partir do momento que você já aprendeu, aquilo se torna o quê? Um hábito. Então você não vai mais ficar lá, eu tenho que subir, me manter em equilíbrio, eu tenho que pedalar assim. Não, você simplesmente vai subir na bicicleta e vai embora. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando você aprende algo, você insere o hábito, você vai deixar então de criar muita preocupação com relação àquilo. E aí, o que acontece? A partir do momento que você criou esse hábito, a partir do momento que você já entendeu o básico, você vai começar a criar novas possibilidades. Você vai começar a se sentir mais segura, mais seguro para poder alçar novos voos, né? Perceber novas possibilidades. Ah, eu posso fazer isso também. Então, a ideia é que você apenas aprender. Você vai ter um certo esforço no início só para inserir essa ideia. Depois que inseriu essa ideia, é realmente a prática que vai te conduzir para cada vez melhor, e aí vão surgir os seus próprios depoimentos, as suas próprias experiências, e às vezes óleos essenciais
que você descobre que você responde maravilhosamente bem a eles, e aí de repente você descobre uma nova forma de utilização daquele óleo essencial que ainda não tinha nem falado, mas como você já entendeu alguma coisa ali do básico, você resolve arriscar, às vezes pela própria intuição, às vezes pelo próprio movimento mesmo, que isso é muito intuitivo também, né? Então vem aquela vozinha que fala, ah, eu acho que eu deveria usar esse daqui. E aí quando você ouve essa voz interior, né? Essa voz da intuição, você descobre então que, nossa, não é que deu certo, não é que foi incrível, porque a possibilidade de erros com os óleos essenciais ela é muito remota, gente, ela é muito pequena. Eu vou dar algumas diretrizes aqui hoje para vocês que vão deixar vocês um pouco mais seguros, um pouco mais tranquilos com relação a isso. A gente sabe o quê? Que tem muita informação na internet, tem muitos exageros também, tem muita gente que faz um certo terrorismo com o uso dos óleos aí, cria uma situação que deveria, inclusive, ser muito mais criada aí com questões de alguns medicamentos alopáticos e não são feitas, mas aí cria uma história muito grande em cima dos óleos essenciais, você chega a ficar meio que apavorado. Então, a partir do momento que você entende esse básico e tem essa questão da segurança no uso dos óleos, acabou. Então não tem muito mistério, tá? Não tem que ficar fazendo terrorismo, não tem que fazer drama em cima disso, não, porque a gente está lidando aí realmente com substâncias naturais. Se a gente tiver certeza que aquela substância é pura, o seu risco realmente é mínimo se você tiver uma boa noção aí do básico, como eu disse, tá? Então, vamos começar do zero a partir desse momento. Então, se você já entendeu o que é óleo essencial e essas diretrizes que eu passei aqui agora, então o que que nós precisamos para começar a praticar o uso dos óleos essenciais? É claro que a nossa principal ferramenta são os próprios óleos, né? Então você precisa ter em mãos os seus óleos essenciais para realmente começar. E aí vem a sua primeira questão, que você precisa se assegurar de que nas suas mãos está um óleo essencial 100% puro, realmente com qualidade, que você não tem que se preocupar com relação a isso, porque daí em diante, tudo que eu vou ensinar aqui hoje, tudo que eu vou explicar aqui hoje, parte do princípio de que você tem nas mãos um óleo essencial 100% garantido, com um grau de certificação de pureza testada e garantida, como é do Terra mesmo. Então, a partir desse momento que você tem nas suas mãos um óleo essencial de qualidade, esse é o primeiro ponto. A partir desse momento você já está preparado para começar então a praticar o uso, porque a principal ferramenta você já tem nas suas mãos. E aí você vai descobrir então o que você pode fazer com tudo isso, né? Então você vai, claro, escolher os óleos essenciais ali de acordo com a orientação, né, de alguém que esteja te orientando nesse sentido. A gente tem na do Terra ali os kits básicos, que todos eles já são pensados, já são preparados para que você tenha suas melhores experiências de início. Então, se você quer evitar risco, evite escolher aleatoriamente, tá? Eu quero esse e esse. Se você não conhece nada de óleo essencial, confie na própria do Terra, que já traz essa orientação para você. Quando ela coloca os kits à sua disposição, são aqueles óleos que são os mais interessantes para você começar. Então, por isso que a gente tem os kits de início, os chamados kits de cadastramento, né? Que são os kits que já são pensados para quem está começando. São aqueles que você mais vai utilizar, são aqueles que são mais vendidos, são aqueles que são mais procurados, são aqueles que as pessoas usam muito, muito, muito. São aqueles que toda casa deveria ter, porque se você não tem, às vezes você sente falta, e aí você vai buscar uma orientação e fala justamente daquele óleo que você não tem. Então, esses kits básicos, eles já trazem esse movimento de introdução para você, para que você tenha suas primeiras experiências, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Daí, nós temos então nas nossas mãos o óleo essencial. Ok, eu tenho aqui um vidrinho, e aí agora, o que que eu faço, né? Que eu tenho aqui meu óleo essencial 100% puro, mas o que que eu faço a partir de agora? Primeira coisa que você precisa lembrar é entender as formas de uso dos óleos essenciais. Então, nós temos aí 3 formas básicas de uso que, se você dominá-las, tá tudo certo, tá? Isso eu vou falar do uso direto da aromaterapia, o uso direto dos óleos essenciais. Nós temos aí o uso aromático, o uso tópico ou o uso interno. Então, essas são as 3 formas básicas de uso. O que significa isso? O uso aromático, como o próprio nome diz, da aromaterapia, é ter contato com o aroma do óleo essencial, é sentir o aroma. Então, você vai entender que você precisa ter um contato
com o aroma do óleo essencial. De que forma você vai fazer isso? Pingando uma gotinha na mão e aí fazendo aquele movimento básico, né? Pingou a gotinha na mão, coloca a conchinha aí na frente do rosto, inala, né? Inspira suavemente, fica alguns minutos ali inspirando e expirando. Não é apenas uma inalação e tá feita o seu uso, não, é interessante você ficar ali alguns momentos para realmente aproveitar esse uso, né, para que ele tenha um efeito mais profundo. Então, fazer essa respiração, essa forma de inalação é interessantíssima. Você pode fazer uma inalação do vidro, que é simplesmente fazer isso aqui, não pingando a gota na mão, mas apenas fazendo esse movimento com ele destampado, claro, né, para poder pegar direcionar as moléculas para o seu sistema olfativo, né, para que você consiga inalar. Então, essa é uma outra forma. Você pode utilizar no seu difusor de ambiente, que é próprio para aquele uso, né? Ele realmente é apropriado para difundir o óleo essencial no ar, então se chama difusor de aromaterapia. Então, você pode ter aí vários modelos, a gente tem de difusores, né? Eles são fundamentais para você fazer o uso aromático eficiente também no seu ambiente, na sua casa, aonde você estiver. Você pode pingar uma gotinha num lencinho de algodão e de vez em quando inalar, se você preferir. Você pode utilizar no seu difusor pessoal, né? Pinga lá uma gotinha. Eles normalmente vêm com um feltrinho dentro, que você pinga a gotinha no feltrinho e coloca aqui dentro. E aí ele fica aqui já numa direção interessante para você sentir o aroma do óleo. Você pode de vez em quando levantar se você quiser potencializar. Então você tem os difusores pessoais também que podem te auxiliar muito nesse caso. Então, isso é apenas o uso aromático, é uma forma de uso. Nós temos também o uso tópico, como eu disse. O que seria, então, o uso tópico? É você aplicar na pele. Então, você vai compreender que aplicar o óleo essencial na pele, é interessante que faça a diluição, porque o óleo essencial é extremamente concentrado. Então, ele puro na pele, nem todo o óleo essencial é suave, que a pele vai sentir tranquilamente ali o contato com aquele óleo. Então, a gente tem óleos que podem ser utilizados até puros em alguns casos, que são óleos muito suaves. A gente tem aqueles óleos que precisam ser diluídos para peles mais sensíveis e a gente tem aqueles óleos essenciais que precisam ser diluídos sempre, que você nunca deve aplicar diretamente na pele, que são óleos muito fortes, são óleos muito quentes, como por exemplo canela, o óleo essencial de cravo, o óleo essencial de orégano. E Vivi, como que eu sei isso? Como é que eu vou saber se o óleo essencial eu posso até em algum caso aplicar puro? Quando é que eu vou saber se eu preciso diluir para pele sensível? Como é que eu vou saber se eu preciso diluir sempre? Ou seja, a própria Terra já traz isso no próprio óleo essencial com a letrinha indicada. Se tiver uma letrinha N, significa que ele pode até ser utilizado puro na pele, não precisa diluir. Se você tiver a letrinha S, significa diluir para a pele sensível. E se tiver a letra D, é D de diluição, diluir sempre, nunca utilizar puro sem diluição. Então, se você entendeu que o uso tópico você pode fazer dessa forma, entendendo os óleos que podem e que não podem, fica mais fácil também essa prática aí de você aplicar na sua pele. E agora, a questão com relação à diluição, você precisa compreender também que a diluição é sempre recomendada para o uso tópico, porque ela vai otimizar a absorção na sua pele. E aí, vamos lembrar que é um mito pensar que diluir o óleo essencial para aplicá-lo na pele, você está deixando o óleo essencial fraco, que você está diminuindo o efeito dele, ele vai ficar pouco eficiente. Pelo contrário, quando a gente faz ali uma diluição no que a gente chama de um óleo carreador, né? Você vai ter uma potencialização desse efeito para absorção transdérmica, para absorção na sua pele. Por quê? Porque o óleo essencial ele é 100% volátil. O que significa isso? O óleo essencial evapora muito fácil. As moléculas entram em suspensão muito rapidamente. Então, se você pinga uma gotinha na sua mão, puro, uma parte já está indo embora só nesse ato de você pingar a gotinha ali. Se você envolve o óleo essencial em um óleo carreador, que a gente chama de óleo vegetal,
Então, se você envolve o óleo essencial ali em um óleo vegetal para fazer essa aplicação, você vai fazer o quê? O óleo vegetal vai segurar aquelas moléculas ali e não vai deixar essas moléculas subirem, porque o óleo vegetal ele é denso, ele é pesado. Então, ele vai segurar aquelas moléculas, né? Vai envelopar ali aquelas moléculas de óleo essencial e vai segurar a nossa pele. E sendo um óleo vegetal 100% vegetal e puro e natural, a sua pele vai absorver. E ao absorver, ela leva junto ali os seus óleos essenciais. Então, por isso que a gente chama de óleo carreador. É o óleo que carreia e muita gente fala óleo carregador, né? O óleo carregador nesse sentido que ele carrega os óleos essenciais para dentro da sua pele. Então, ele vai realmente ter esse efeito. Então, para fazer o uso tópico na pele, é interessante que você faça esse tipo de diluição, tá? Para poder fazer essa aplicação de forma mais segura e mais eficiente também, tá bom? Agora, em alguns casos, pontualmente, às vezes, aqueles óleos essenciais que são adequados para uso sem diluição, a gente pode uma gotinha em algum ponto que você queira, como por exemplo, a gente recomenda em uma acne, você colocar uma gotinha do melaleuca ali naquele ponto, né? Quando você está tratando alguma questão ligada a fungos de unha, micose, tá? Você utilizar também o melaleuca puro ali inicialmente, né? Então, tem alguns casos que a gente faz esse tipo de recomendação, tá bom? E aí, a terceira forma de uso é o uso interno, que é quando você vai ingerir os óleos essenciais. Então, nesse caso, a gente tem uma questão de um cuidado redobrado, porque a gente precisa ter, primeiro, absoluta certeza que o óleo essencial é 100% puro mesmo. Porque quando a gente faz a ingestão, a gente está tirando o filtro ou do sistema olfativo ou o filtro da pele, a gente está colocando direto para dentro. Então você precisa ter mais uma vez a certeza absoluta que o que você tem contato ali são óleos essenciais realmente 100% puros, não tem mais nada ali além de óleo essencial. Só que além disso, você precisa também saber se aquele tipo de óleo essencial é adequado para uso interno. Então, nem todo óleo essencial, mesmo sendo do terra, pode ser feito uso interno deles. Tem algumas plantas que não são adequadas para uso interno, tá? Então, normalmente na doTERRA eles já vêm rotulados como aromas naturais, tá bom? Então, todos aqueles que são aromas naturais são óleos essenciais que nós podemos fazer uso interno com tranquilidade. Então, a gente já pode ter certeza que eles são para uso interno, tá? E outra coisa, nesse caso, você precisa saber os óleos essenciais que você não deve ingerir, tá? Talvez seja até mais fácil você procurar saber os que não deve ingerir, porque a lista é menor, tá bom? Então, nós temos aí lá no nosso grupo, no Luz da Terra, a gente tem a nossa plataforma, inclusive, que tem lá a tabelinha dos óleos essenciais que não devem ser ingeridos, né? Então, a gente tem essa listinha, é só consultar ali que tá tudo certinho. Agora, se você teve dúvida, procura saber primeiro, né? Dá uma olhada lá se ele tá como aroma natural, se ele tem a nomenclatura do I, que é o uso interno também, né? Assim como tem aquela letra que eu falei para uso tópico, formas de uso e tal, se ele pode ser diluído, se ele precisa ser diluído, se pode ser usado puro, a gente também tem as letras das formas de uso. Então, normalmente tem lá a letra A de uso aromático, tem a letra T de uso tópico e tem a letra I de uso interno. Então, aqueles óleos que não tem ali o uso interno, a menos que você tenha uma recomendação ali, porque a gente tem umas questões aí com relação à liberação dos óleos essenciais no Brasil. Em outros países, alguns óleos essenciais que podem ser utilizados de forma interna. No Brasil, não é regulamentado, mas o óleo essencial é o mesmo. Então, para que você, caso você fique em dúvida nesse quesito, é bom consultar aquela tabelinha, tá? Porque aquela tabelinha fica bem clara ali os óleos essenciais que realmente você não deve fazer utilização de forma interna, tá? E aí, você vai fazer a utilização ou em cápsulas vegetais, que é a forma mais recomendada, principalmente de acordo com os óleos essenciais mais fortes, né, que a gente tem aí que podem ser utilizados, realmente fazer a própria cápsula, você preparar a sua cápsula vegetal, onde você pinga ali
as gotas do óleo essencial completa a cápsula, que eu sempre recomendo com o óleo de coco com açafrão, que é o nosso óleo dourado, que ele é maravilhoso para preencher a cápsula, né? Porque você já faz uma diluição ali na própria cápsula. Para quê? Para que fique mais suave, inclusive para o seu estômago, né? Para as mucosas ali não serem agredidas de acordo com algum tipo de óleo essencial que seja mais intenso, que seja mais forte. Então, os óleos essenciais, normalmente você pode fazer esse uso em cápsula preenchida, então, com o óleo de coco com açafrão, que aí potencializa, inclusive, os resultados também, e é uma forma de uso seguro. Seria mais ou menos o mesmo raciocínio aí que eu expliquei para vocês do uso tópico, tá? Você pode preparar uma diluição para uso interno em conta-gotas, que aí você já fica com uma forma segura e você pode fazer sublingual, ali uma aplicação já em conta-gotas, já diluído, e aí você já tem uma forma mais fácil de assimilação ali desses óleos essenciais também. Em alguns casos, você pode utilizar em um copinho de água, alguns óleos essenciais mais suaves que a gente recomenda e que pode ser até utilizado em água. Nesse caso, lembrando que quando a gente coloca em água, nós não estamos diluindo, porque o óleo essencial não dilui em água. Na verdade, quando a gente coloca lá um pouquinho de água, a gente está utilizando a água apenas como veículo para facilitar a ingestão, mas ele não está sendo diluído. Inclusive, é muito comum você pegar o copinho, quando você pingar uma gota, quando você pingar, por exemplo, a segunda gotinha, você já observar ali que forma, ela se une ali e forma uma gota boiando, às vezes, na água, né? Então, quando você faz isso aí, é só para você realmente fazer a ingestão de forma mais rápida, mas você, nesse caso, não está diluindo. É apenas um veículo, tá? Para poder fazer essa ingestão. Algumas pessoas fazem o uso sublingual direto de alguns óleos essenciais. Eu não recomendo muito esse tipo de prática, inclusive diretamente do vidro, porque você controlar a quantidade de gotas fazendo uso direto na boca é bem difícil e o risco de você gotejar a mais é grande, tá? Então, eu normalmente evito quando me perguntam. Eu sei que tem pessoas aí que fazem essa prática e recomendam. Não é o meu caso, tá? Eu prefiro não recomendar essa forma de utilização, além de ser muito forte, às vezes, para a boca, né? Para mucosa. Também tem essa questão de você não ter um bom controle da quantidade de gotas ali, tá? Que você está ingerindo. Depende também do óleo essencial que você está utilizando. Então, tem outras questões aí que vão nesse sentido, tá bom? Então, a gente tá falando aí das formas de uso. Se você entendeu que pode ser feito, então, o uso aromático, tópico e interno e se resguardar dessa atenção nessa forma de uso, primeiro passo, entendeu? Tá tudo certo. Só que a gente também tem, dessas formas de uso que eu falei, a gente tem o uso indireto, porque isso que eu falei aqui agora, essas formas de uso, são todas para o uso direto dos óleos essenciais, o uso direto da aromaterapia, mas nós temos o uso indireto para essas três formas também. O que significa isso? É o que a gente mais utiliza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, o uso aromático indireto, por exemplo, ele pode ser feito através de produtos de limpeza que você está utilizando na sua casa, e você sente o aroma dos óleos essenciais que foram preparados, os produtos foram preparados com óleo essencial. Então, essa é uma dica que eu sempre falo muito, porque, como eu digo, que a ideia é um novo estilo de vida, é praticar o uso dos óleos essenciais. Então, a gente vai entender também que essas formas de uso, elas podem se estender aí para os nossos produtos de limpeza, para os nossos cosméticos, para os nossos produtos de higiene pessoal, para a nossa culinária. Então, a gente tem aí um grande leque de possibilidades de uso dos óleos de forma indireta, porque é assim que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, o uso direto, a gente dá uma atenção especial a ele quando a gente quer alguma questão mais específica de uso. Eu quero resolver tal questão. Então, seja aí nível físico, mental, emocional, vibracional, né, energético. Então, eu vou utilizar de forma direta para que eu tenha essa resposta e esse resultado. Então, essa forma direta pode ser, então, esses usos que eu expliquei agora há pouco. E a gente tem, então, uma outra forma de ter esses benefícios, mas um benefício mais sutil,
mas no seu cotidiano, onde você vai colher esses resultados, como eu disse, no seu dia a dia, na sua prática. E é assim, estendendo para essas formas de uso culinário, nos produtos de limpeza, nos produtos de higiene pessoal, é que você vai estender esse contato com os óleos essenciais diariamente, sem alguma coisa muito específica, mas está tudo ali funcionando e dando aquele suporte, aquele apoio, porque afinal de contas você está o tempo todo interagindo com os óleos essenciais nessa forma de uso. E a gente chama isso então de uso indireto. Da forma aromática, como eu disse, pode ser através dos produtos que você está utilizando, que eles estão soltando aquele aroma no ar, através de uma difusão em ambientes maiores, que você está colocando lá num difusor de varetas, por exemplo, ou no próprio difusor de ambiente, mas o ambiente é maior, né? Ele é mais ventilado. Então você tem ali um contato, mas é um contato um pouco mais suave, mais sutil. Ele está ali atuando, né? Mas ele está atuando de forma mais delicada, de forma mais sutil. A gente tem no uso tópico, então, a gente tem toda essa forma de uso através de um shampoo, de um condicionador, de um creme facial, de um sérum facial que a gente pode preparar, de um creme, uma loção que você faça, né, uma solução, um creme pós-barba, né, um gel pós-barba, N produtos que você pode, um desodorante natural, tudo isso quando é feito com os óleos essenciais, quando é produzido com os óleos essenciais, você está fazendo um uso indireto, tópico dos óleos essenciais. Então você tem um contato, mas naquele produto ele está bem mais diluído. Então a concentração de óleo essencial é bem menor do que uma diluição terapêutica de uso direto. Então no uso direto a gente vai fazer uma diluição mais concentrada, né? Uma concentração maior. E se você vai utilizar nesses outros tipos de produto, a concentração dos óleos é bem menor, então ele vai estar mais diluído, ele vai estar ali de uma forma para quê? Para que você não tenha uma sensação de excesso de contato e aí não venha te dar alguma irritação na mucosa, alguma coisa pelo excesso. Pode acontecer excesso? Pode. E pode acontecer também desperdício. Então a gente precisa entender esse básico para realmente não cometer nem os excessos e nem o desperdício, porque quando a gente utiliza também a mais, o seu corpo não vai assimilar os óleos essenciais, eles vão conseguir assimilar aquela quantidade necessária e o que não for mais necessário para o seu organismo, ele vai dispensar. E aí você está desperdiçando gotas aí desnecessariamente. Por isso que eu sempre falo que não adianta ficar aí querendo utilizar grandes quantidades de óleo essencial de uma vez, achando que vai fazer milagre porque você está usando muito. Pelo contrário, você nada mais, nada menos está fazendo do que desperdiçar os seus óleos essenciais, tá? Então, a utilização consciente, você sabendo que o seu corpo tem uma dosagem que ele vai conseguir ali assimilar, é bem mais interessante do que você realmente usar assim e abusar na quantidade e desperdiçar o seu óleo, tá? Então, nessas formas de uso tópico, como eu disse, que podem ser através dos produtos de higiene pessoal, eles estarão ali bem diluídos e você pode, como eu disse, preparar esses produtos com tranquilidade. Para preparar esses produtos, você precisa ter certeza apenas que aquelas bases que vão segurar os seus óleos essenciais ali, que vão diluir os seus óleos, elas sejam bases naturais, para que você não prejudique também o efeito. Então você vai utilizar bases neutras naturais de shampoo, bases neutras naturais de condicionador, bases neutras naturais do creme hidratante, todas essas bases aí que a gente sempre fala, né, que na loja virtual vocês encontram sempre com desconto para poder adquirir. Então vocês têm ali todas aquelas bases para poder realmente produzir, né, e aprender a fazer os seus produtos com o uso dos óleos, só tendo essa noção da quantidade de gotas que você vai utilizar. Então, essas são formas do uso indireto. E existe também o uso indireto para uso interno. O que seria? O uso através da culinária, que é a aromatização das suas receitas, né? A gente teve aí uma imersão incrível com a Cláudia Amaral aí, excelente, ensinando pra gente um pouco mais dentro dessa visão aí de usar os óleos essenciais na culinária. É uma vertente que cada vez tem mais interesse, está crescendo muito essa possibilidade de uso, né, e de criação de receitas com os óleos essenciais. Isso é incrível, porque isso demorou muito para chegar para a gente aqui no Brasil, porque a gente não tinha realmente possibilidade de usar óleos que não podem ser utilizados de forma interna. Aí a gente não tinha matéria-prima para utilizar. Agora nós temos aí
essa gama fantástica. Inclusive a doTERRA tem o kit culinária, né? Com os óleos essenciais aí que vem alecrim, manjericão, orégano, todas aquelas especiarias maravilhosas ali, pimenta preta, né? E outros que a gente pode utilizar na culinária. E aí isso é uma outra forma interessantíssima da gente fazer esse tipo de utilização. Então a gente pode inserir os óleos essenciais aí no nosso cotidiano através das nossas receitas práticas no dia a dia. Então você vai apenas entender como isso acontece também, as dosagens que você vai poder utilizar, né? Aprender a fazer principalmente as bases para utilizar na sua culinária, não é apenas sair pingando óleo essencial ali, né? É interessante você aprender a fazer seu azeite aromatizado, aromatizar seu óleo de coco com açafrão e já deixar ele ali pronto, já em diluição para fazer o uso, ou então colocar lá o palitinho de dente e tirar e só misturar, porque, gente, aquilo que nós já falamos, uma gota de óleo essencial é uma explosão de aroma e de sabor ali em um prato. Então, uma gota já pode ser muito, dependendo do que você estiver fazendo. Então, mais uma vez, com relação aos óleos essenciais, menos é mais. Então, vai ao paladar ali, vai percebendo, e aí você vai trabalhando isso aos poucos, né? Então, essas são as formas de uso indireto. Então, se você entendeu até aqui, já está bem tranquilo com relação às formas de uso. Outro ponto importante para que você entenda, com relação às diluições, né? Como fazer a sua diluição? Porque você já percebeu aí que você vai utilizar diluição para uso interno, você vai utilizar diluição para uso tópico, e na verdade o que a gente dá atenção para o uso puro mesmo do óleo essencial é para o uso aromático. Então, o uso aromático, a preferência sempre vai ser o óleo essencial puro, porque o aroma vai predominar. Então, você vai ter um contato muito maior com o aroma do óleo essencial nele puro do que no óleo essencial diluído. Isso é fato, tá? Na parte aromática. Já nos benefícios de contato com a pele, eu já expliquei que a história é outra, né? Então, você precisa entender com relação às diluições. O que você precisa para fazer suas diluições? Você precisa entender com relação apenas às porcentagens, né, de diluição, que são adequadas para cada forma de utilização. E lá no Grupo Luz da Terra, a gente facilita muito esse uso. Primeiro, que você vai precisar entender que o seu óleo essencial vai ser sempre diluído onde? Para a forma de uso mais básica, né? A gente não está falando aí agora de uso indireto, a gente está falando de uso direto, né? Do uso direto, a gente vai utilizar o óleo carreador. O óleo carreador que a gente mais recomenda é o óleo de coco ozonizado. Então, vocês já conhecem, é o que a gente mais fala lá no nosso grupo. Então, o óleo de coco ozonizado é aquele que vai trazer uma potência maior, é o mais eficiente. Eu sempre falo que é o melhor carreador que existe para os melhores óleos essenciais que existem. Então, se você tem essa noção do óleo vegetal que você precisa fazer ali a sua diluição, então o carro-chefe vai ser o óleo de coco ozonizado, é aquele que serve, é aquele meio coringa que você utiliza para tudo. Mas você também pode utilizar outros óleos carreadores, desde que eles sejam 100% vegetais. Jamais um óleo mineral, tá? Óleo mineral e óleo essencial não combinam. Então, precisa ser um óleo 100% vegetal. Então, nós temos lá a opção, por exemplo, na nossa loja virtual, a gente recomenda muito o óleo vegetal de abacate, o óleo de jojoba, o óleo de rosa mosqueta, né, que é espetacular, a gente fala muito dele. Então, a gente tem, e o uso de outros óleos vegetais também que você pode utilizar, então, para fazer essas diluições, né? Lembrando que o carro-chefe vai ser realmente o óleo de coco ozonizado. Então, a partir do momento que você já sabe que você dilui o óleo essencial em óleo vegetal, você só precisa entender um pouquinho a proporção. E aí, essa proporção, quando a gente fala no grupo muito, diluição básica. O que é uma diluição básica? A diluição básica, ela vai girar em torno de 4% em média para um bom uso terapêutico ali, uma boa eficiência e seguro para uso, tá? Então, essa proporção gira em torno de quê? Para cada 15 ml do óleo de coco ozonizado, que é a base, você vai usar uma média de 12 a 15 gotas do seu óleo essencial puro. Então, veja bem que a proporção é essa, tá? Vai fugir disso quando? Vai fugir disso de acordo com a faixa etária da pessoa que você vai utilizar. Então, crianças
quanto menor a criança, mais diluído tem que ser. Então, menor a porcentagem de óleo essencial ali presente naquela fórmula. Então, para crianças, quanto menor a criança, a gente começa a utilizar ali para a faixa de bebês, 1 ano, em média 0,5%, tá, de concentração, até essa média de 2%. Depois a gente já vai aumentando para o adolescente ali, 3%, 4%, que é a nossa diluição básica adulto. E depois isso vai voltar a acontecer lá no idoso. Quando a pele vai ficando mais sensível, o idoso também, o metabolismo vai ficando mais lento, a gente também começa a diluir um pouco mais. Então, dependendo da sensibilidade, do caso, da situação, você vai também diluir um pouco mais. Você vai voltando ali para aquela diluição mais de criança, tá? E fora isso, a diluição básica vai girar entre esse torno aí até uma média de 5% de concentração para o seu uso. Em alguns casos, a gente pode aumentar essa concentração para até 10%, mas isso são para casos muito sérios, casos crônicos que a gente quer resolver com maior agilidade, a gente pode chegar a uma concentração. Aí realmente é interessante que você tenha um aconselhamento aí com o aromaterapeuta para saber quando você pode chegar numa concentração maior e quando você pode ficar ali só na básica mesmo, que já vai ser o suficiente, tá bom? E a gente, no caso de uso indireto, que são esses usos tipo produtos de higiene pessoal, cosméticos e etc., você vai girar ali em torno de 1% a 2% de concentração também. Então é aquela concentração bem menor. Lembra que eu falei que para o uso no cotidiano, no seu dia a dia, a concentração vai ser menor, ou seja, a diluição precisa ser maior, né? Então a menor quantidade de óleo essencial para a maior quantidade de base ali que você vai diluir. Então, isso diferencia o uso terapêutico do uso cosmético, o uso no seu cotidiano, onde você vai ter um uso diário, mais contato ali com o produto. Então, quanto mais você utiliza, mais diluído ele precisa ser. Quando o uso é mais reduzido, você pode aumentar um pouquinho a concentração deles, tá? Então, essa é a base. Aí a gente tem lá diluições a 2%, 3%, 4%. E, meu Deus, como é que eu calculo isso? Tem dentro do mundo da aromaterapia, a gente tem lá a famosa regrinha de 3, mas não precisa você se preocupar com isso, porque a gente já tem a nossa calculadora de gotas, que ajuda imensamente, você não tem que ficar quebrando a sua cabeça por causa disso, tá? Eu tô aqui com a minha base, eu tô com 60 ml de óleo carreador, eu quero fazer uma diluição a 2%, a 3%. Então, o que eu faço? Quando é que eu calculo quantos óleos essenciais vai dar isso daí? Coloca lá na calculadora de gotas, né? Calculadora de óleos essenciais ali em gotas. Você vai colocar a base, a quantidade de base que você está utilizando. Então, por exemplo, 60 ml, 20 ml, 15 ml, 10 ml, num cálculo de 2%, 3%, 4%. Ele já vai calcular automaticamente para você e vai mostrar quantas gotas você coloca. Então, não precisa se preocupar com isso. A calculadora veio para facilitar a nossa vida completamente. Você tem a calculadora lá na nossa plataforma, é muito facinho de usar, então é só colocar a base que você está usando em ml, colocar qual a porcentagem que você quer, que já calcula automaticamente, tá? Então é muito simples. E aí você realmente vai utilizar no seu cotidiano. Oi, Mônica, Vivi, quando utilizamos 2 ou mais óleos, as gotas vão ser alteradas? Exemplo, 1 óleo, 12 gotas e 2 óleos, 6 gotas de cada? Exatamente, Mônica. Quando a gente vê lá essa ideia de proporção, então imagina aí, eu acabei de falar, por exemplo, agora o cálculo, né? Então, se você tem ali 60 ml, né? Vou dar o cálculo das gotas da diluição básica, 15 ml. Então, 15 ml do óleo de coco ozonizado para 12 gotas de óleos essenciais no total. Então, não significa que se você vai usar 2, 3 óleos, que vai ser 12 gotas de cada um daqueles óleos. É 12 gotas no total. Então, você precisa dividir essas 12 gotas entre a quantidade dos óleos que você está colocando na sua sinergia. Então, se você vai colocar lá, por exemplo, lavanda, melaleuca e copaíba, e é uma diluição básica de 15 ml, você vai colocar ali essas 12 gotas dividido por 3,
Entendeu? Então você vai ter ali, aí você pode fazer uma proporção, inclusive. Quando não vai dar um valor exato de gotas, você pode, por exemplo, no caso de 3 óleos, daria 4 gotas de cada um deles, né? 3 vezes 4, 12. Então fica fácil de você calcular. Vamos supor que você colocou lá 15 gotas. E aí vai dividir 14 gotas, que aí não vai dar exato, né? Então você pode ver qual daqueles óleos você quer dar uma atenção maior e equilibrar na sua fórmula. Então, um pouquinho mais, uma gota ou 2 gotas a mais daquele óleo que você quer dar uma atenção maior para ele, uma potencialização maior dele ali e equilibrar com os outros. Então, é sempre no montante, tá? Nunca é a quantidade de gotas dividida em óleos essenciais diferentes dentro da mesma fórmula. Então, não seria 12 gotas de cada um desses 3 óleos, seria as 12 gotas divididas entre os 3 óleos. Sempre a proporção é para o total de gotas. Então, se você vai fazer uma sinergia, equilibre na fórmula, simples assim. Então, equilibra sempre o total de gotas, tá? Agora, se você já entendeu com relação às diluições, então aprendeu aí como faz as diluições, já pode pedir socorro lá na calculadora, porque vai ajudar demais você a tirar essas dúvidas quando tem proporções ali diferentes, né? Uma outra questão que é importante você dominar nesse início do uso dos óleos essenciais são as precauções. Então, quais são os cuidados que realmente você precisa ter com o uso dos óleos essenciais, tá? Então, as dicas básicas de segurança: não utilizar óleos essenciais dentro do nariz, dentro dos ouvidos e áreas mais sensíveis, íntimas, por exemplo, porque é muito forte, tá? Então, não utilizar. E óleos essenciais que não podem ser feito uso interno, não utilizar também nas áreas internas da boca, tá? Então, essa é a precaução que a gente sempre fala. Muito cuidado com essa questão de pingar óleo essencial dentro do ouvido e dentro do nariz. Não pode, tá? Então, isso é uma regrinha básica aí de segurança. E uma outra questão de segurança importante é que se você estiver utilizando óleos essenciais cítricos, você não pode se expor ao sol, a região onde você aplicou o óleo essencial. Não é que você aplicou o óleo essencial, por exemplo, num decote, tá lá dentro, né? Tá na parte abdominal, você tá com a roupa e não pode tomar sol. Não, não, não. É na área onde você aplicou. Então, não expor o local ao sol. Por quê? Porque é básico, gente. Se a gente sabe que o limão, por exemplo, se você suja, pinga, tava lá fazendo uma limonada, pingou uma gotinha de limão na sua mão e você esqueceu de lavar a mão e tomou sol, o que que acontece? Mancha a sua pele. A gente tá falando que o óleo essencial é 100% o DNA da planta ali, tem tudo de potência daquela planta. Se você está utilizando um óleo essencial de limão, vai acontecer a mesma coisa. Então, muito cuidado com o uso de cítricos e exposição solar, porque eles têm, todos os cítricos têm uma substância chamada furanocumarina. E essas substâncias são as substâncias que provocam fotossensibilidade, tá? Então, tem fototoxicidade e aí com isso, se você realmente tomar sol na região, pode manchar a sua pele. Então, essa é uma precaução importante também, tá? Outra questão, nem todos os óleos essenciais podem ser utilizados pelas gestantes. Grávidas são sempre um caso que a gente precisa ter uma atenção. Então, a gente tem questões aí que a gente precisa. Os óleos essenciais usados na gestação são divinos e maravilhosos, mas apenas aqueles óleos essenciais que podem ser utilizados nessa fase, tá? Então, você precisa primeiro saber aí, a gente tem uma live específica falando sobre isso, óleos essenciais para gestante. Então, é importante você saber que nessa fase de gestação, alguns óleos não são aconselhados de serem utilizados, tá? Então, essas são as principais precauções. As demais eu já falei, que é a pele do idoso, né, bem sensível, e também da criança quanto menor. Então, cuidou da faixa etária, gente. Cuidou dessa questão da fototoxicidade dos cítricos. Cuidou aí de saber essas diluições e a forma de utilização em gestantes ou não, você já dominou a situação e as formas de uso que não podem ser, né? E aí eu vou dar uma dica também, que nessas formas de utilização podem acontecer por instinto e que não deve ser feito. Se por um acaso você
Ah, eu falei de ouvido, nariz, não falei dos olhos. Jamais pingar óleo essencial dentro dos olhos, tá? A gente tem às vezes aí umas questões que aparecem com relação a ter sol, regiões ali muito próximas, a gente só pode aplicar em torno, jamais deixar escorrer para dentro dos olhos, tá? E aí, com relação a isso, às vezes, vamos supor que aconteça algum incidente, né? Você tá lá, fez pingou a sua gotinha na mão, fez a inalação, e aí você se distraiu, tava lá com óleo essencial na mão e coçou os olhos, né? E aí, o que que vai acontecer? Provavelmente ele vai começar a arder. Você vai sentir o olho ficando avermelhado e irritado, né? Ele vai se irritar, porque o óleo essencial é muito forte ali para a região. Então, você vai sentir o olho irritando ou ardendo. O que que você faz? Por instinto, muita gente corre para a água e corre e vai lavar. Gente, é a pior coisa que você pode fazer, tá? Porque a água e óleo não se misturam. Então, quando você joga água, você potencializa ainda mais ali. Então, não vai resolver absolutamente nada. Se por um acaso acontecer isso, de um incidente ou alguma região que você pingou e não deveria, você corre lá e aplica óleo, tá? Aplica o óleo de coco ali na região, porque o óleo é que vai diluir, então o que vai tirar o efeito, que realmente vai ter essa neutralização é você lavar com óleo, tá? Com óleo de coco nesse caso, pode ser até o azeite numa emergência. Outro que pode ser também que pode te ajudar é leite, tá? O leite também auxilia. Às vezes, por exemplo, se a pessoa tiver pingado uma gota de um óleo, cometi a loucura e pinguei uma gota de canela na boca direto, né, na língua. Alô, né, vai sair gritando porque vai pegar, né? Então, se você tiver cometido errou lá o vidrinho e pingou uma gota do canela Cássia na boca, né? O que que você pode fazer? Tomar o óleo ali na hora não vai ser agradável. Você pode pegar leite e aí faz um bochecho com leite e toma o leite, né? Porque ele vai tirar realmente ali, porque o leite tem gordura própria, né? Então você pode fazer esse uso ali numa emergência também. Pode ser feito. Fora isso, vai no azeite mesmo, se você não usa de repente leite para nada, nem tem leite em casa, né? Não tem, às vezes tem sensibilidade à lactose, enfim, não utiliza, vai no óleo mesmo. Aí vai no azeite lá e tenta resolver por aí. Só não vá na água, porque a água realmente nesse caso não vai te ajudar em nada, tá bom? Fica a dica aí. E aí, pra gente encerrar essa parte, que a gente tá quase no final aí já, o que que eu vou falar para vocês, o que que você precisa de ferramenta. Quais são as ferramentas que você precisa ter para começar o seu uso dos óleos essenciais, que você precisa ter nas mãos aí para praticar o seu uso? É importante que você tenha ali, além dos seus óleos essenciais, os vidrinhos âmbar de vários tamanhos, de 15 ml, frasquinhos Rolon para você preparar suas sinergias, né? Aqueles vidros com gotejador ou com conta-gotas, que sejam âmbar, que sejam vidro, para que você possa preparar suas diluições, deixar algumas diluições já prontas aí para uso, seja para uso tópico, seja para uso culinário, você já ter ali os seus vidrinhos para poder fazer as suas diluições, isso é importante, né? Ter ali também utensílios de cerâmica, de vidro ou inox. A gente evita contato de plástico com os óleos essenciais. Ao manipular os óleos essenciais, a gente evita o uso de plástico, tá? Inclusive para os frascos plásticos que a gente usa óleo essencial, eles precisam ser P1, que é aquele que você vira o frasco embaixo e tem aquele triângulo ali e o número 1 dentro dele. Significa que aquele plástico é um plástico de alta densidade e que ele resiste aos óleos essenciais. Se for um plásticozinho qualquer ali, fraquinho, o óleo essencial, por tão potente que ele pode corroer aquele plástico e contaminar o seu produto. Então, não utilizem frascos plásticos que não sejam resistentes aos óleos essenciais. Inclusive, por isso que a gente fala dos difusores, que às vezes a pessoa pensa que umidificador pode colocar óleo essencial, porque sai aquele vaporzinho. Jamais façam isso. Normalmente o umidificador não é compatível, aquele plástico, com óleo essencial. Então o que você vai conseguir é estragar o seu aparelho e também contaminar ali a sua água com residual plástico, porque ele vai corroer. Então, umidificador não é aparelho adequado para usar óleos essenciais. A gente precisa usar difusores de aromaterapia, um difusor adequado, tá? Porque aí sim o difusor, quando é apropriado para isso, ele tem o plástico
resistente, então não vai ter problema, tá? Então, se você tem ali os seus vidrinhos, os seus óleos carreadores ali, se não tem, corre lá na loja virtual nossa lá, na Luz Vida Luz, e busca os seus óleos vegetais melhores que você tem ali, 100% puros também, para poder fazer suas diluições. Então, é ter os seus óleos carreadores, os seus vidrinhos, né? Ter um bom difusor aí em casa, porque o difusor você vai sentir falta se você não tiver. Então, como eu falei, não utilize em umidificador, utilize em difusor apropriado. A gente tem vários modelos aí. Do Terra tem 3 modelos lindos aí de difusores de ambiente disponíveis para você, com garantia, com qualidade excepcional aí para você usar no seu quarto, na sala, no ambiente de trabalho. Então, ter um bom difusor, ter lá o seu difusor pessoal, né, para o seu dia a dia, também é uma ferramenta legal. E ponto. Se você tem isso, gente, você está equipado. Se você teve noção dessas dicas que eu dei hoje, fique atento apenas a essas regrinhas que eu dei hoje. Resumiu, ou seja, com 1 horinha aí, você entendeu o que você precisa para começar a utilizar os seus óleos essenciais. Mais do que isso é terrorismo, tá? Mais do que isso é drama, mais do que isso é exagero. Então, se você entendeu isso, dá simplesmente agora para se aprofundar. E como que você se aprofunda? Vai se aprofundar assistindo nossas lives. A gente tem uma playlist no nosso YouTube lá, gigantesca, com óleo essencial para tudo que você pensar, né? Todos os protocolos para um monte de opções ali, de cuidados com as suas emoções, cuidados físicos, né, estéticos. Então a gente tem várias playlists. Aí sim, a partir do momento que você dominou só isso que eu falei hoje, é ir se aprofundando. E aí, gente, é praticar. É colocar em prática, é ter suas próprias experiências, tá? Não precisa mais do que isso, não precisa complicar, não precisa criar uma série de situações, é muita coisa. Dominou isso daqui, acabou. Tá? Mais do que isso é refino, é aprimorar. E é claro, como eu disse, conhecimento é sempre bom se aprofundar um pouquinho mais, mas fazendo isso tá tudo certo, tá bom? Tranquilo para vocês? Espero que tenha. Ah, que bom que ficou, Sandra. Fico feliz que tenham gostado. Ótimo, Ana, que bom, Mônica. Ah, que bom. Gente, então bora lá. Entenderam? Assistam essa live quantas vezes precisarem aí, assistam de novo, porque dominou com essa horinha aí, tá tudo certo. O resto é só refino mesmo, tá? Semana que vem a gente volta, então. Essa live vai ficar disponível lá no canal do YouTube, por isso que eu tô falando que vocês podem voltar a assistir sempre que precisarem, né? Quiserem indicar para alguém que tá em dúvida, que tá começando, tá ajudando alguém aí a conhecer os óleos essenciais e a pessoa tá meio perdida, tá meio desorientada, manda essa live para a pessoa assistir e fala, olha, só assista isso que tá tudo certo, dominou. Mais do que isso é só pavor mesmo, não precisa entrar em pânico, tá? É só isso aí, gente. Ah, que joia, que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Bora lá compartilhar. E semana que vem, então, a gente volta aí com mais um tema diferente, tá bom? Beijo grande, gratidão, luz, paz e bem sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau.